Então vamos lá para o resumo dessa segunda parte aqui do estudo da esposa consagrada, que foi baseado no livro Uma Mulher Segundo o Coração de Deus. Então aqui, a autora fala no livro que uma esposa segundo o coração de Deus, ela tem que ter 3 qualidades, ou 3 características. Ela segue o marido, ela serve o marido e ela ama o seu marido. Olha só as condições para ser uma mulher segundo o coração de Deus, nesse ponto, né, de esposa. Conseguir esse status, minha irmã, de chegar a ser uma mulher segundo o coração de Deus é algo maravilhoso. Então tá aqui, ó. A mulher aparece em Gênesis 2:18, sendo criada por Deus para auxiliar o marido. Mas auxiliar no quê? O que essa mulher foi criada para auxiliar no quê? Ela foi criada para auxiliar na construção da família, né? 2 pessoas com missões diferentes. Então, como refletir Cristo através desse auxílio ao marido? É nesse ato de servir, porque o Senhor deu o exemplo, né? Ele deu o exemplo, ele se esvaziou a si mesmo, né? Tomando a forma de servo. Então, se ele pôde tomar essa forma de servo, servindo a quem não merecia, ele deu o exemplo de que é possível e quer que nós façamos da mesma maneira. Ele nos dá o exemplo para ser seguido, não é só para admirar, ai que lindo isso, ai como ele fez é lindo, não. Em tudo o que ele nos pede, ele deu o exemplo primeiro. Então servir é um chamado. A esposa consagrada, ela precisa cultivar um coração de servidora. Como Cristo veio à terra para servir, e nós nos assemelhamos a Cristo. Nós nos assemelhamos a Cristo quando nós agimos com um coração servidor no lar. Ok? Às vezes a mulher pensa que a tarefa de servir é humilhante, mas não é. Ela não tem essa conotação de ser humilhada por servir, por estar servindo ao marido. Na verdade, ela vai estar contribuindo com o marido nessa missão que o Senhor deu. Deu uma missão para ele e uma missão para ela. Então, não tem nada de humilhante nisso, em cumprir uma missão que só tem a trazer benefícios tanto para ela como para a descendência, né, deles, como casal. A autora do livro, ela compara o casamento com um time, onde o atacante que faz o gol é o que recebe todas as honrarias, né? Os holofotes estão sobre ele, só se fala nele. Mas para ele fazer o gol, na verdade ele precisa do zagueiro, né? Da defesa. Então, é uma equipe. O casal forma uma equipe. Não tem como, não há um time feito de um só. Deus quer que coloquemos nossos esforços e energia encorajando o marido nas suas tarefas diárias. Tem que colocar energia, com esforço mesmo, para encorajar esse marido a cumprir essa missão dele, que não é fácil, gente. Não é fácil. Às vezes a gente pensa, o serviço da mulher é terrível, a mulher está o dia todo em casa, cuidando da casa, cuidando dos filhos. Aí o marido chega, ali acabou o serviço dele, ele não tem que fazer mais nada, e depois ainda quer a mulher. Meu Deus, a mulher põe tanto impedimento, ela complica tanto, não só a vida dela própria, porque cada vez que ela fica murmurando quanto àquilo que ela tem que fazer, porque são as obrigações dela, as responsabilidades dela, e ainda assim a maioria dos maridos hoje em dia ajudam suas esposas, né? Ainda assim elas não entendem que elas precisam ajudar ele a cumprir esse papel, que não é fácil. Não é fácil para o homem também administrar tudo isso, é muita responsabilidade que ele carrega nos ombros. E às vezes a mulher, ela torna essa tarefa muito mais difícil. A autora do livro, ela cedeu a liderança ao marido e decidiu servi-lo,
Veja bem, uma decisão, ela decidiu. Então quer dizer o quê? Que ela não era assim antes. Mas ela, a partir do momento que ela teve esse entendimento do que o Senhor quer da esposa, como ele colocou isso como algo que não tem negociação, não tem como dizer assim, separar, vamos dizer, a Maria da Joana, da Teresa, e dizer assim, o marido da Maria é bonzinho, o marido da outra é mais ou menos, então cada uma vai se sujeitar dependendo ao tipo de marido. Não, é inegociável, porque independente de como o marido seja, o Senhor vai trabalhar nele, quando a mulher se colocar no lugar dela, obedecendo ao Senhor de todo o coração. Então essa autora, num determinado momento da vida dela, ela entendeu, então ela cedeu a liderança ao marido e decidiu o quê? Servi-lo. Então, se esse marido não faz as coisas da maneira que a mulher quer, né? Mas se eu não tomar decisão, ele não paga uma conta, ele não faz nada, infelizmente vai ter que deixar. E simplesmente orar ao Senhor, né? Para que o Senhor vá trabalhando nele, em todas essas áreas que são necessárias, né? Mas a mulher vai ter que chegar um momento e vai chegar diante desse marido e entregar toda a liderança para ele. E ele vai ter que assumir o seu papel, né? Outra maneira de nós refletirmos o caráter de Cristo é quando deixamos o egoísmo e passamos a servir as pessoas. E isso começa no casamento com o marido e lá, né? Começa a servir, porque às vezes é fácil, serve-se a todo mundo, serve-se na igreja, aos líderes, mas em casa ao marido é sempre não. Então aí já está tudo invertido, né? Porque o Senhor manda que nós sujeitar-se aos líderes, mas ao marido como servo de Cristo, e não só às autoridades eclesiásticas, né? Aliás, ali nesse caso teria que ser primeiro ao marido. Todas as referências de submissão que estão nesses textos, que é o chamado da submissão, além de incluir a submissão às lideranças e de se sujeitar uns aos outros, no casamento também é em primeiro lugar. Os maridos serão cobrados pelo Senhor pelo serviço deles no lar, como líderes, como sacerdotes, mas a mulher também será cobrada, caso ela impeça essa liderança e atrapalhe o cumprimento do propósito. Então, não pensa que o fato de vai tomar a atitude de dizer, não, mas eu estou fazendo pelo bem da minha família, porque senão ele não faz, eu estou cuidando porque ele é um banana, ele é isso e aquilo. Não pensa que o Senhor vai aceitar essa argumentação, né? Então ela vai ter a possibilidade, a Bíblia mostra, de uma mulher assim que a gente pode citar, que foi contra uma decisão do marido, mas porque toda a casa dela estava sofrendo, correndo o risco de morte, né? Que foi o caso de Abigail. E por causa da atitude do seu marido impensado, ele decretou a própria morte de toda a família. Então ela não consultou o marido nessa hora, tomou uma decisão, né, uma atitude, e foi para salvar a família. Então, tanto que ela é citada na Bíblia, ela sempre foi elogiada e tornou-se rainha. Ela foi insubmissa ao marido? Não, nesse caso não, porque Deus jamais vai pedir que uma mulher se submeta ao marido, se esse marido, num momento, vai colocar a família em risco de morte, né? Imagina ter um marido que é um traficante, sei lá, ou que consome drogas e não paga o traficante, e o traficante vai acabar entrando em casa e matando todo mundo, e ela vai ter que ficar ali esperando com os filhos? Não é isso que o Senhor aprovaria, com certeza, né? Então, no caso de Abigail, ela salvou toda a família com a atitude dela, né? Vamos lá. Então, aqui, ó. É difícil para uma mulher, tanto para uma mulher recém-casada, quanto para uma mulher que já está casada há muito tempo, mas que ambas, tanto a recém-casada quanto a que está casada há muito tempo, elas não têm esse marido que inspira essa confiança, que exerce uma liderança,
Porque tem marido que, além de não exercer, nem quer, né? Essa função de líder, de sacerdote. Porque ele não viu isso na casa dele. Ele não foi educado para isso. Nisso, meninas, vocês já vão tendo o quê? Já uma outra grande lição. De educar tanto as filhas para serem essa mulher segundo o coração de Deus, para elas estarem sujeitas aos seus maridos, quanto educando os filhos para serem esse sacerdote, esse líder do lar. E não é passando a mão na cabeça de tudo, fazendo tudo por eles, poupando eles de tudo, que eles vão chegar nesse lugar, tá? Então, um homem que não tem nenhuma firmeza, um homem que não exerce liderança no seu lar, ele foi educado talvez com excesso de mimo, de proteção, né? Então, tem que tomar cuidado e você já tem que pensar em preparar os seus filhos para esse lugar que o Senhor está exigindo de cada um, né? Que cada um tem um papel nesse casamento aí, cada um tem uma missão. Então, aí eu até coloquei aqui semana passada no estudo o seguinte, que vocês estão orando para Deus preparar um marido para suas filhas? Sim, estamos. Vocês estão orando para Deus preparar uma esposa para os seus filhos? Sim, estamos. E vocês estão preparando os seus filhos para ser esse esposo segundo o coração de Deus? Esse sacerdote, esse líder? Vocês estão educando as suas filhas para ser essa mulher segundo o coração de Deus, essa esposa consagrada que consegue ser submissa, que ela consegue servir e amar no seu lar? Estão ensinando os afazeres domésticos para essa menina? Então, irmãs, é muito sério. O papel da mulher no casamento envolve tudo isso. Inclusive preparar os filhos para essa missão quando chegar a vez deles de assumir, né? O que não é fácil, né? Então, assim, para essas mulheres que não têm um marido com essas características, é muito difícil, porque os atos deles, eles acabam prejudicando a família, né? E em todos os sentidos. Então, ela precisa se firmar em Provérbios 31, 22, onde a sabedoria que Deus deu a ela a fará confiar não no marido, mas em Deus que colocou aquele marido como líder. Então, mesmo ela vendo que aquele marido não apresenta as características, as qualidades necessárias de líder e de sacerdote, ela tem sabedoria o suficiente para confiar em Deus, que colocou aquele marido como líder. Só que essa confiança, ela também não é uma confiança cega, né? Cegou, porque a gente vê mas sim, assim, essa confiança, ela está firmada nas ferramentas que Deus deu a ela. E a principal dessas ferramentas é a sabedoria. Então, quando a gente vê a mulher de Provérbios 31, né, que fazia cobertas para a família, ela negociava, ela fazia. Então, quer dizer assim, ela, usando a sabedoria do Senhor, sem passar por cima da autoridade do marido, ela vai resguardar também a família se vê que esse marido não está sendo nenhum provedor, mas não passando por cima dele. Ela vai conseguir conciliar, ela vai conseguir guardar a sua família. Então, nisso, ela vai estar servindo a sua família também. Às vezes, ela vai ter algum talento, vai ser uma costureira, vai ser como a Ju, faz bolos maravilhosos, isso e aquilo. Ela vai dar um jeito de ajudar o seu esposo, né? Não no caso de uma dificuldade, porque na dificuldade os dois pegam juntos, mas nós estamos falando aqui de um marido que não exerce o papel de provedor, né? Que a gente vê tanta coisa, né? Que se a gente fosse falar aqui ia demorar muito, né? Tem muitos casos. Então, assim, a submissão, ela é uma escolha. É uma decisão em obediência ao Senhor. Em Tito 2, de 4 a 5, ela fala assim, nós precisamos aprender a ser essa mulher, nós precisamos aprender a entrar nesse lugar de obediência ao Senhor nessa área que é difícil, para nós podermos passar isso para as outras mulheres, tanto mais jovens quanto mais velhas, mas que ainda não têm esse entendimento, ou mais velhas de idade, mas são jovens na fé, imaturas, ainda na fé. Então, nós precisamos ainda
passar isso para outras mulheres, ok? E aí, quando a mulher se sente inferior ao marido pelo fato de estar servindo, ela deve orar a Deus pedindo fé, pedindo capacidade para estar servindo ao marido na prática, né? Porque servir na prática também requer esforço, né? Requer planejamento, requer renúncia. Tudo isso aí faz parte da missão. Até quando? Até quando o Senhor conseguir de tal maneira ministrar com esse homem tudo que tudo entra em harmonia. Aí fica mais fácil, porque daí os dois se ajudam, né? Os dois vão se ajudar, não vai ser mais fardo, porque para algumas já não é. Mas tem outras que, dependendo do tipo de marido que elas têm, às vezes nem convertidos são, né, na maioria. Então, o Senhor vai fazer. A tarefa é dele, é ele que faz, é ele que realiza. Nós só precisamos confiar, né? Então, assim, no caso é pedir fé. Também o nosso exemplo servirá para aconselhamento das mais jovens ou imaturas na fé, né? Como a gente falou ali, né? Que está lá em Tito 2, de 4 a 5. Então, dedique seu coração a honrar seu marido. Honrar o seu marido. Então, isso estará além do servir e sim de amar. Então, honrar o marido pode ser de diversas maneiras, né? Até no simples fato de a mesa, ele ser servido primeiro, porque a maioria das vezes a gente faz tudo ao contrário, né? Coloca os filhos em primeiro lugar. E pela palavra, o marido vem antes, né? Porque a graça, ela vai transbordar do marido para os filhos, né? Então tem que ser a mulher, vai honrar o seu marido. E fazendo isso, em toda essa obediência, vai transbordar para os filhos. É assim que funciona. Então, uma série de coisas. Honrar o marido. Jamais desonrá-lo, fazer atitudes que desonram o seu marido. Porque isso, desonrando o marido, ela não está amando, né? E se nós negamos esse amor, nós já estamos pecando também, né? Lembre-se de respeitá-lo mesmo sem sentir vontade. Tá vendo? Não tem vontade, porque aparentemente ele não merece, mas lembre-se de respeitá-lo. Você tomou a decisão de obedecer ao Senhor, então você vai respeitar. Você vai respeitar porque você entendeu que é isso que o Senhor quer de você e no tempo oportuno esse marido vai se transformar, com certeza, em nome de Jesus. Então vai ter situações que serão complicadas. Então, sempre que ficar difícil por causa das atitudes dele, lembre-se que o marido não é perfeito. Ele não é perfeito, ele é humano. Assim como nós também somos humanas, não somos perfeitas. Agora, a natureza humana, ela é falha, ela é pecadora. Então, é fácil ver o pecado no outro, a falha no outro. Mas nós temos que olhar para nós primeiro. Né? Aí é que tá, né, meninas? Olhar para nós, mas nós temos falhas sim. Às vezes até mais do que eles, né? Também talvez tenhamos sido criadas da maneira errada. Tendo sido poupadas de muita coisa, muito mimadas. Princesa, minha princesa para lá, princesa para cá. E essa princesa cresceu achando que ia casar com um príncipe, né? Aí quando viu, não era bem um príncipe que veio um cavalo, mas o Senhor transforma, né? Transforma um cavalo num príncipe também. Mas então veja que tudo está no mesmo contexto, né? Nós já viemos de uma educação talvez errada, né? A mãe já era assim, autoritária, era prepotente no lar. Aí a filha já veio com esse exemplo, né? Então tudo tem que tomar muito cuidado com isso. A maneira que se educa os filhos vai refletir na vida adulta deles. Então muitas vezes eles vão ter mais problemas, mais dificuldades por causa da própria educação, que não precisava, né? Passar por tanta dificuldade, às vezes, se tivesse sido educado da maneira correta. Então, assim, ó, mesmo que você não concorde com alguma coisa que ele faça, uma situação bem difícil, mas nada te impede que você fique calada na hora da ira, né? Se já não conseguir fazer outra coisa, pelo menos fecha a boca. Fica calada na hora da ira. Você pode orar e com certeza o Senhor virá em seu auxílio. E converse com o marido. Conversa com ele e diga assim, ó, olha, eu não quero te desrespeitar.
Então me dê um tempo para que eu me acalme e possamos conversar com calma. Então isso é sabedoria, né? Uma mulher está sendo sábia. Na hora da ira, se falar, ela vai ser tola. Então é melhor calar a boca, orar ao Senhor, esperar passar e depois conversa. Outra coisa, responda às sugestões e às palavras do seu marido positivamente. Escute-o. Dá aquele ouvido para ele ouvir, para ouvir o que ele tem a dizer. Muitas vezes a mulher está fazendo alguma coisa, lavando a louça, fazendo comida, e o marido quer contar alguma coisa, aí ela diz, aham, tô te ouvindo, pode falar. Ele vai desistindo de falar, ele vai sendo desestimulado a se abrir, a querer compartilhar as coisas, porque o homem já fala menos do que a mulher, né? Segundo estatísticas, né? Mas se a mulher sentar, larga tudo para ouvir naquele momento o que ele tem a dizer, mesmo que seja uma bobagem para você, mas não é para ele. Dê esse tempo de qualidade para ele também. Outra coisa, se você tiver tido um dia difícil e ele chegar e você não conseguiu nem preparar o jantar, você está acabada, teve, né, uma série de contratempos naquele dia, pelo menos deixa a mesa posta, as crianças de banho tomado, a casa arrumada. Não precisa a casa estar impecável, mas arrumada, né? A cama arrumada, não deixa a coisa jogada, espalhada. Que com certeza, sim, quando ele chegar em casa, ele vai encontrar um ambiente propício, um ambiente de paz. E aí, rapidamente, enquanto ele faz alguma coisa, enquanto ele ajuda, brinca um pouquinho com as crianças, você prepara uma refeição rápida, que se você tiver aquele quadro das atividades, ela já vai estar até bem encaminhada, né? Então, tudo isso pode ser feito e vai facilitar muito a vida, vai ajudar muita coisa, tá? Né? Se o marido chegar em casa, a mulher se largar no sofá e dizer, chegasse? Então, agora é contigo, porque eu tô acabada, tô morta. Aí o marido, mas não tem nada para comer? Tem. Ali tem pão, pega na geladeira, ou faz um miojo, faz alguma coisa. Eu hoje não faço mais nada. Não dá, né, irmãs? Não é desse jeito. Não é desse jeito. Daí começa a ser criado um espaço, uma distância, né, entre os dois. Daqui a um tempo ele já não vai ter mais prazer de voltar para casa, não. Olha o perigo que estão correndo. A outra coisa aqui, vamos lá. Por isso é indispensável ser organizada, é isso que a gente está falando, né? Então, essa esposa consagrada, essa esposa que está buscando ser consagrada, né? Porque isso não acontece de um dia para a noite. Isso é um processo, né? Mas ela procura ter as tarefas do lar prontas antes que ele peça ou necessite. Exemplo, ela lavou a roupa, passou a roupa e viu que uma camisa está sem botão, né? Então, justamente daqui a pouco ele pede a camisa, a dita cuja que está sem botão. Aí da outra vez ele procura a mesma camisa, está sem botão. Então ela não se preocupa em cuidar dele em nada, nos detalhes, ela tem que se antecipar. Ela viu um problema, aconteceu alguma coisa, já tem que resolver. E outra coisa que o homem tem costume de deixar tudo jogado. Chega, vai largando as coisas por cima. Aí lá num determinado momento vai precisar, é um documento, é alguma coisa. Onde é que eu larguei? Ninguém sabe. Aí já dá uma discussão. Porque ela vai dizer, mas tu não cuidas de nada, tu deixa tudo largado, eu que tenho que dar conta, tal. Pronto, já deu o ingrediente aí para uma briga. Então, irmãs, queridas, amadas, os homens são assim na maioria, só as exceções que os homens são organizados nessas partes. Geralmente eles podem morar 30 anos numa casa e não acham nada. Nada. Isso só muda de endereço e de nome, porque são assim. Então não adianta se estressar com isso. A mulher se antecipa, uma maneira de servir, é uma característica essa do homem, e a mulher é organizada. Então ela já tem uma caixinha, tudo que ele largar ali por cima, se é documento, ela faz. Eu fiz isso. Várias pastinhas, comprei baratinha. Fiz com etiqueta, uma pastinha era só certidões, outra era documentos da casa, outra era diplomas, outra era documentos do carro. Pronto, na hora que procurava tá tudo ali. Largou por cima, já ia, ela não fala nada, vai lá e já guarda.
Isso evita tantas coisas, irmãs. Meu Deus. Então ela procura, né, ter tudo isso já, né? Toalha de banho, raramente eles levam para o banheiro, ficam sempre pedindo. Isso vai continuar sendo assim, tá? Por um bom tempo, talvez, vai continuar sendo assim. Mas você está servindo, você está servindo, não faz mal. Já se prepare que vai ser assim. Então você já se antecipa, já deixa separada a roupinha, a toalha. Outra forma de servir ao marido é quando ele for fazer alguma atividade no lar. Isso é uma coisa que as mulheres esperam muito, né? Às vezes, né? Que é pendurar um quadro, é uma torneira que pinga, espera com ansiedade, pede para o marido, e parece que quanto mais ela pede, mais ele faz de propósito, não arruma as coisas, então fica difícil. Mas assim, quando ele for fazer, ela vai primeiro se oferecer para ajudar. Vê, né? Porque você tem que estar pegando ferramentas, às vezes sobe escada, desce escada, então ela se oferece para ajudar. Já torna a tarefa menos estressante para eles, né? Que eles não gostam de fazer essas coisas. Às vezes na casa dos outros eles gostam de fazer, mas na da gente não. Então, e outra coisa, enquanto ele está trabalhando, faça esses momentos do trabalho dele serem prazerosos. Faz um suco, vai levar, dá um abraço, faz um carinho, agradece, faz um agrado, gente. Pelo amor de Deus, às vezes a mulher faz as coisas ainda de uma tal maneira que ele diz assim, eu não tenho vontade de fazer nada para essa mulher, porque tudo que eu faço, nada tá bom para ela não agradece, ela não... E não é aquele assim, ai, obrigada, tá bom, ai, que bom que tu fizesse. Não, não é dessa maneira. Faça ele sentir vontade de numa próxima vez que tiver algo para fazer, ele vai fazer porque ele vai ser ele vai ser recompensado por aquilo. Não é barganha, é um agrado, meu Deus, é por amor. Entendeu, meninas? Então é desse jeito, ó. E resumindo aqui, acabando aqui, ó. Ó, ame na prática. Ame na prática. Amém, queridas? Vamos ver quanto tempo eu vou levar para postar esses vídeos, né? Mas em nome de Jesus vai dar tudo certo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Que abra o nosso entendimento, que possamos chegar a ser essas esposas consagradas, ser essa mulher segundo o coração de Deus. Se nós não tivermos marido, mas que nós possamos ensinar as que têm, ensinar nossas filhas, nossas noras, para que elas entrem nesse lugar. E com certeza as famílias, elas vão ser estruturadas, elas vão ser alicerçadas no Senhor. Então vai mudar uma sociedade, muda o destino de uma cidade através das famílias. Em nome de Jesus, irmãs, vamos nos esforçar, tá bom? Um beijo e a paz do Senhor a todas.